CNN apurou que os Estados Unidos continuam insistindo em retomar a negociação nuclear com o Irã. Negociadores do governo Trump discutem um investimento de até 30 bilhões de dólares em energia para propósitos civis no Irã. O projeto seria financiado por aliados dos Estados Unidos no Golfo. Washington também considera aliviar sanções e desbloquear bilhões em fundos iranianos. Tudo isso se Teherã concordar em eliminar o enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos afirmaram que o Irã não pode... Os Estados Unidos afirmaram que o Irã pode ter um programa nuclear para fins civis pacíficos, mas não enriquecer o urânio. Em vez disso, sugerem que o país poderia importar o urânio enriquecido, assim como outros países da região fazem. Um exemplo, os Emirados Árabes Unidos. Deixa eu trazer a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, aqui para a tela. Manhota, muito boa tarde para você, bem-vinda. Qual é a chance real de se viabilizar um acordo nesses termos, né? E muito dessa característica que você costuma realçar aqui da parte de Donald Trump, de tratar as questões políticas como negociações empresariais, como negociações de troca. Olha, fazemos um investimento se você abrir mão disso, mas da perspectiva iraniana, toda esta questão envolvendo o programa nuclear envolve soberania, aquele famoso princípio do poder de dissuasão de um país em relação aos outros vizinhos ou aqueles que ele considera ameaças, não, Manhota? Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Yuri, para continuar nas analogias gastronômicas, esse é um verdadeiro ensopado picante, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de elementos estruturais muito difíceis de relativizar. O governo iraniano, como você bem disse, vê no programa nuclear não só um mecanismo de segurança nacional e de garantia também de autonomia na região, é um elemento que cria, inclusive do ponto de vista interno, algum nível de coesão, já que isso faz do Irã uma potência relevante, e é justamente perseguir o programa nuclear o que tem dado ao Irã condições de sentar-se à mesa para impor os seus termos em algum momento, né? A gente discutiu muito isso alguns anos atrás, também no caso da Coreia do Norte. Qual é o incentivo de países como esses em abandonar o único tema que faz deles um tema, digamos assim, um país cuja relevância permite barganhar com as grandes potências. O Irã tem o petróleo, claro, que também é bastante importante, mas nos últimos anos tem sido, inclusive, a partir do fato de ter petróleo, que eles têm conseguido alguma moeda de troca em negociações diplomáticas no que tange ao seu objetivo de desenvolvimento do programa nuclear, tanto para fins civis quanto para fins militares. O governo Donald Trump, Yuri, desde que denunciou o acordo nuclear anterior, aquele firmado pelo Obama, tem insistido que aquele acordo ele era muito permissivo, que ele ainda era um acordo muito frágil para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, aquele acordo previa que o Irã podia enriquecer urânio até, no máximo, 3,5%, muito longe dos 60% ou dos 90%, que, em geral, é o que se espera para chegar, né, a componentes físseis que levem a energia efetivamente nuclear, eventualmente a bomba atômica por si, né? Então, a gente está falando de indústria farmacêutica e de outras fontes que passam por esse mecanismo. O que o governo Donald Trump acredita e defende desde então é que 3,5% já era muito, que eles tinham que abrir mão completamente, né, renunciar ao enriquecimento de urânio. E esse é o ponto frágil, Yuri, é isso que torna a negociação tão truncada, né, tão difícil, porque o Irã entende que esse é um cenário excessivamente radical. Uma coisa é ele abrir mão de parte do enriquecimento, mas mantendo a sua autonomia e podendo ainda realizar alguns investimentos. Outra coisa é ele ter que abrir mão totalmente e ter mais do que isso, que terceirizar esse suprimento para terceiros. Eu diria que, além da questão do enriquecimento de urânio, tem uma segunda camada que agora, depois do conflito, se asseverou ainda mais, que é a própria relação do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica, porque depois que os ataques aconteceram,
O Irã, que já vinha, né, tendo alguma dificuldade, a agência, inclusive, chegou a denunciar que o Irã estava dificultando o acesso às inspeções e tudo mais. Depois dos ataques, o parlamento iraniano chegou a aprovar o fim da cooperação com a agência da ONU, o que significa que a gente tem mais um componente adicional no que tange à transparência e à accountability desse processo eventualmente negociado. Além disso, dentro do governo dos Estados Unidos, a gente tem um vai e vem que não tem sido pouco, né? Não tem sido pequeno. O presidente Trump fala recorrentemente sobre o acordo, porque não só no caso do Irã, mas também em outros, né? Ucrânia, Gaza, ele está tentando construir a persona de um pacificador, se colocar como aquele que resolve os problemas, mas, eventualmente, quando ele bate na trave, quando ele encontra dificuldades em avançar nessa direção, ele recua, ele diz que também não é tão importante assim. Então, resumindo a ópera, Yuri, é um ensopado, porque são inúmeros componentes ao mesmo tempo, que evidentemente somam e fazem disso um todo, mas eles têm natureza, características e sabores próprios que, dependendo da combinação, podem não dar muito certo, viu, Yuri?